Bem, hoje vamos estar comentando o sacrifício da cruz. E a gente vê lá em primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Um amor incondicional, independente da minha e da sua decisão, independente de aceitarmos ou não, aceitá-lo ou não. A palavra diz que ele nos escolheu. Isaías 53 o descreve como fora dos padrões do mundo, porque não havia beleza que o desejássemos. Mas a palavra de Deus diz que ele se fez desprezado e o mais indigno de todos os homens, levando o sacrifício do pecado sobre si, para que hoje eu e você pudéssemos estar livres. Quando a gente analisa a palavra em três partes, episódios, são destacados a vida de Jesus. A gente vê primeiramente o seu nascimento, quando o anjo fala com a Virgem Maria a respeito da vinda de Jesus, e a gente vê Jesus nascendo na manjedoura. Depois há um outro destaque, quando Jesus tinha 12 anos diante da festa, ele volta e começa a dialogar, a debater assuntos do reino com os anciões do templo, e os seus pais voltando encontram lá com 12 anos. E a gente vê que os anciões e os escribas, eles ficavam abismados com tamanha inteligência de um jovem, um adolescente com apenas 12 anos. Então, o conhecimento de Jesus não vinha de conhecimentos humanos, mas era como assim está escrito lá em Mateus 18, o que é ligado no céu é ligado na terra, e o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, o seu conhecimento vinha do céu, era o próprio Espírito Santo, do próprio Deus que vinha o seu conhecimento. E os anciãos, os escribas ficaram perplexos porque ele era muito jovem para ter tamanha sabedoria. Mas assim como foi constatado, a sabedoria dele não vinha de sabedoria humana. E no último episódio, que demora mais tempo, que são exatamente 3 anos, que é quando ele vem, já com 30 anos, e esse período todo a gente vê que fala do nascimento, depois vai até os 12 anos, sem nenhum comentário. Depois dos 12 anos também, entre os 12 e os 30, a gente não vê comentário nenhum, mas a partir dos 30, Jesus mostra de fato para que veio, né? A palavra de Deus diz que ele não veio com discursos, mas ele veio com a prática. A própria palavra diz que ele não veio para revogar as leis, mas ele veio para cumprir as leis. E a gente observa que Jesus vem com os 30 anos e começa já com os milagres, levando a palavra às pessoas que necessitam, libertando os cativos, os opressos de alma, curando enfermidade, libertando aqueles que estavam atormentados por espíritos demoníacos e ressuscitando também, como fez com a filha de Jairo, né? E todos aqueles que o cercavam, buscavam a sua palavra e o seu conforto espiritual. E a gente vê que Jesus, o seu amor é incondicional, que o amor incondicional ele vai além da expectativa e da lei do retorno do próximo, independente que se as pessoas vão o amar ou o aceitar, e a palavra diz que ele já nos amou. E a gente observa que nos seus últimos 3 anos aqui na Terra, Jesus comissiona 12 discípulos para que seja propagado a palavra do reino dos céus aqui na Terra. E nesse período os discípulos ficavam com ele, viam os milagres, a sua postura, o seu andar, o seu caminhar. E a palavra do Senhor diz que ele não escolheu somente quem era pobre ou quem era rico, quem era culto ou como era inculto. Ele chamou todos aqueles que realmente estavam dispostos a largar a sua própria vida, perder, assim como diz a palavra, perder a sua própria vida em benefício do reino. Então, o chamado não é para quem é culto ou inculto, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. O chamado é para aquele que quer realmente fazer a vontade de Deus, que entende, compreende e reconhece como o único e Senhor Salvador da sua vida. Então, Jesus, nesse período, ele começa a ministrar a palavra nos discípulos, e assim como está escrito na própria palavra de Isaías, que um dos seus o ia trair,
Então a gente observa que Judas o traiu com um beijo no seu rosto, e o Judas ele não conseguiu entender que o amor do Senhor vai além de qualquer outra coisa, que é seu amor incondicional, tirando a sua própria vida. Judas vai e tira a sua própria vida. E a gente observa também que Pedro o nega quando Jesus é preso, o nega com medo de perder a sua própria vida. Mas depois ele vai refletir, vai orar, vai pedir a direção a Deus e ver que ele temeu e se arrepende e reconhece o verdadeiro sacrifício da cruz. Porque quando ele reconhece que Jesus é suficiente para perdoar os pecados, ele entende tudo aquilo que foi ensinado para ele. Então a gente observa que Jesus vai à crucificação, e mesmo chegando na cruz, a gente vê que por um momento ele fala: se possível, passa de mim esse cálice, mas depois ele reconhece, ele traz em sua memória que não mais ele, mas Deus vive nele, e que ele, por amor daqueles, ele vai se entregar no sacrifício da cruz como um cordeiro, assim como está escrito lá, como um cordeiro mudo que vai ao matadouro sem nada questionar. E para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui aceitando, obedecendo, ouvindo a palavra e também colocando em prática, não como uma teoria de fariseu, somente para os outros, mas assimilando, porque a palavra do Senhor diz que aquele que ouve as palavras de Deus e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa em cima de pedregulhos, em um terreno solidificado, que vindo a chuva não derruba com facilidade, mas ele é sustentado porque ele coloca e crê naquilo que ele está ouvindo e ministrando. Então, que você aceite, ouça a palavra de Deus e coloque em prática, não como teoria, mas entrecalando entre teoria e prática, porque o que fazemos não é o que você diz, mas é o que você fala, é o que você faz, a sua conduta em meio daqueles que estão à sua volta, que vai determinar se você realmente é um discípulo de Cristo, ou se realmente somente uma teoria de discípulo. Então, se você é um discípulo de verdade, então deixe a palavra de Deus atuar na sua vida e que as pessoas que estão à sua volta possam compartilhar desse mesmo sentimento, dessa mesma experiência, desse mesmo intento de ir para o céu, um futuro da cidade celestial, desde que outras pessoas também permaneçam e queira também, deseje estar também com Cristo na segunda vida. Então, fica um abraço, fique com Deus.